Em janeiro, a revista Science publicou o artigo avaliando as projeções de aquecimento global da ExxonMobil, que mostra que a principal produtora de petróleo nos Estados Unidos, entre 1977 e 2003, fez projeções muito precisas sobre o aquecimento global. Os pesquisadores que assinam o artigo afirmam que relatórios internos da empresa eram consistentes e tão bons quanto os modelos acadêmicos e governamentais independentes. A ExxonMobil, então, previu que o aquecimento global causado pelo homem seria detectado pela primeira vez e estimarem razoavelmente o orçamento de carbono para conter o aquecimento abaixo de 2 graus. Vejam só, não é a precisão das informações. Entretanto, e é aqui que nós vamos nos concentrar, as declarações públicas da empresa sobre a ciência do clima sempre contrariaram seus próprios dados científicos, segundo esse artigo. Em resumo, há mais de 40 anos a empresa tinha conhecimento do aquecimento global de origem antrópica, mas desenvolveu estratégia de enfatizar incerteza nas conclusões científicas sobre o potencial aumento do efeito estufa. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. É um caso clássico aí de negacionista do clima. Quer dizer, o estudo, os dados, as informações científicas eram uma coisa, mas o discurso público, as campanhas, o posicionamento da empresa era outra coisa, não é? Veja, esse tema, ele vem sendo pesquisado desde o início dos anos 70, né? Um dos primeiros trabalhos científicos a considerar o aumento do CO2 ele poderia levar a mudanças climáticas. Ele foi publicado pelo pesquisador George Benton, da Universidade Johns Hopkins, em 1970. Em 1977, o artigo Dióxido de Carbono e o Clima, um experimento não controlado, chamava a atenção para as consequências possivelmente graves do aumento da liberação de CO2 a partir da queima de combustíveis fósseis. E outros artigos, eles foram produzidos na mesma época, né? Isso apenas para mostrar que o acúmulo de CO2 na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis, ele já despertava preocupações acadêmicas na década de 70. Então, esse artigo publicado pela Science, ele vem dentro desse escopo de um conhecimento que já existia na época, e os cientistas da ExxonMobil, eles foram muito precisos em modelar as consequências das mudanças climáticas em função do acúmulo de CO2. Eles foram muito precisos, por exemplo, que eles projetaram com exatidão, né, eles fizeram uma modelagem hábil do aquecimento global devido à queima de combustível fóssil. Os achados dos cientistas da ExxonMobil foram muito parecidos, muito similares aos verificados em pesquisas realizadas em universidades americanas, né, pesquisas independentes ou levantamentos feitos por órgãos governamentais americanos. E eles foram precisos ao indicar quando o aquecimento global causado pelo homem ele seria detectado, né, ou ele se tornaria mais evidente a ponto de suscitar aí preocupações na sociedade. Eles estimaram razoavelmente quanto CO2 levaria a um aquecimento, ou seja, perigoso, qual a quantidade de CO2 acumulado na atmosfera que poderia levar a um aquecimento realmente perigoso. E, no entanto, enquanto os cientistas e acadêmicos trabalhavam para comunicar o que sabiam sobre isso ao público, a ExxonMobil, na prática, nas suas atividades de relações públicas, ela trabalhava para negar o aquecimento. Ou seja, ela sabia de tudo isso já há mais de 40 anos. Quando essas pesquisas começaram a ser desenvolvidas no ambiente acadêmico, ela já sabia disso, só que ela passou décadas negando. Aí as pessoas podem perguntar, bom, mas as pessoas que trabalham na ExxonMobil, né, se pegar os geólogos, engenheiros de minas, químicos, pesquisadores, já não sabiam disso? Provavelmente a partir dos anos 2000, sim. Mas uma coisa é uma pessoa dentro da empresa ter consciência do que está acontecendo. Outra coisa é a empresa publicamente ter desenvolvido relatórios que mostravam isso e ter adotado uma posição oposta
junto à opinião pública, porque isso passa a ter dentro dos Estados Unidos implicações legais. Ou seja, ela sabia que aquilo que ela estava produzindo causava sérios problemas e se posicionou publicamente, não no sentido de falar, olha, nós estamos produzindo aqui petróleo e a queima do petróleo, ela pode causar danos ambientais significativos, leva ao aumento do efeito estufa. Não, ela simplesmente negava tudo isso. Então, esses documentos que vazaram, né, para jornalistas, eles obviamente não revelam a fonte, eles foram analisados pelos pesquisadores que assinam esse artigo da Science, e isso ficou uma situação muito constrangedora para a empresa, porque ela vinha adotando uma estratégia muito dissociada da realidade que ela própria conhecia. Agora, professor Pedro, bom, havia, claro, nos primeiros estudos algumas incertezas, mas também uma projeção ali, segundo os dados, muito clara na tendência, né, do que viria a acontecer de uma forma quase que irreversível. Né? Agora, isso é uma estratégia muito clara da empresa, que a empresa tomou. Isso tem comparativo, similaridade com empresas de outros setores? Por exemplo, grandes empresas, né? A indústria do tabaco utilizou muito essa estratégia no século passado. Até eu estava lembrando, quando eu li o artigo, eu estava lembrando daquele filme, um filme que passou em 2005, mas está disponível no streaming, que é Obrigado por Fumar, que mostrava a estratégia da indústria do tabaco para o desenvolvimento, né, de fumantes. A indústria do tabaco, durante muitos anos, ela financiou pesquisas que disseminavam a dúvida sobre a capacidade do cigarro causar dependência. Ela não negava os malefícios, até ela colocava em questionamento, olha, será que realmente o cigarro ele causa todos esses males que estão falando? E a ideia dela não era contradizer assim de frente, né, bater de frente com a alegação dos médicos, dos cientistas, mas era disseminar a dúvida, né? Com isso, ela procurava se eximir de culpa em relação às consequências do tabagismo, embora ela soubesse que o cigarro viciava, né? O cigarro vicia. E o artigo sobre a ExxonMobil mostra que ela sabia das consequências da queima dos combustíveis fósseis, embora negasse isso em seus pronunciamentos. Estratégia muito parecida, né? Há supostos cientistas que são financiados pelas empresas que temem regulações e normas legais que mudem o status quo para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Ou seja, tem empresa que está ganhando muito dinheiro com a situação do jeito que está, e ela, no fundo, ela não quer que a regulação mude, seja no Brasil, seja no exterior, e acabe prejudicando os seus negócios. Há empresas ou ramos de atividades que lucram exatamente com um cenário que tem levado às mudanças climáticas, e nesse grupo há aqueles que querem manter o business as usual, ou seja, vamos manter o negócio do jeito que está, vamos evitar a mudança. Para isso, né, elas utilizam essas estratégias de desinformação, ou seja, acabam financiando, hoje o que acontece, elas acabam financiando cientistas que se posicionam contra o aquecimento global, em palestras, em pronunciamentos. Eles são, no mundo todo, um grupo relativamente pequeno, mas é um grupo que tem muitos subsídios para suas palestras, para suas manifestações. Então eles vão junto a grupos de potenciais consumidores dos produtos dessas indústrias e vão disseminando a dúvida. Olha, esse negócio do desmatamento da Amazônia, isso não tem nada a ver, isso não vai mudar o clima. Esse negócio do aquecimento global, isso não existe. Então, vão trabalhando com uma estratégia de desinformação. Não é dizer que a coisa efetivamente não existe e tal, mas vai disseminando dúvida. Vai chegar um momento, como aconteceu com o cigarro, que as evidências são tão grandes, o acúmulo de evidências científicas são tão grandes, que aí não tem como chegar e falar assim, olha, eu vou defender o cigarro, eu vou defender o tabagismo. A mesma coisa acontece, né, vem acontecendo em relação às mudanças climáticas. Esse artigo da Science deixa isso muito claro. E no artigo, ele cita outras empresas de outros setores que já sabiam disso também,
mas nunca se posicionaram em relação a tentar fazer alguma coisa para combater as mudanças climáticas, isso já há mais de 40 anos. A realidade se impõe, o problema é o tempo que isso leva, né? Os prejuízos. Exatamente. Os prejuízos. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube Ambiente é Nosso Meio, lá também estão nossas conversas semanais, assim como em nosso portal Barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, você encontra todas as nossas entrevistas. Professor Pedro, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.